un momento que las voces se apagan y solo escuchamos el río, el agua, el aire, el fuego, los árboles, los pájaros. Entonces, como aprender a apreciar aquellas cosas que a veces no dejamos de valorar. Algo tan simple como sentarse bajo un árbol y escuchar los pájaros. Buscadores de visiones somos, buscadores del silencio, energía de la tierra y del agua, energía del fuego y del viento. No hay nada que fique atrás. Si usted se mira, hay cenizas. Se terminó la vida pasada. Para eso es Cóndor Blanco. Muita cosa. Conserve lo que ha conseguido. Conserve esta paz. Lleve siempre en su corazón esta montaña, porque esta montaña tiene algo más para você. Uau, um aplauso para esse vídeo! Como lhes pareceu esse vídeo?
Super. Esse video, Maria de Pilar dijo super. Edilma, ahí, Edilma, ¿cómo estás? Bien. Genial. Hola. Bienvenida, Edilma. Esse video foi de uma das semanas que hicimos agora em enero em Chile. Então, estamos aguardando todas as políticas internacionais, pero muito provavelmente vamos estar aí com nosso evento em enero, fevereiro, em Chile, no próximo enero, no próximo fevereiro. Então, é uma vivência extraordinária, é uma experiência de transformação profunda. E, bueno, nós somos Cóndor Blanco. Cóndor Blanco é uma organização internacional, é um caminho de evolução e crescimento. Muitos de vocês estão aproveitando o reto 21 dias, que é um de nossos serviços, um de nossos produtos, onde nós entregamos um acompanhamento durante 21 dias para que tu domines a arte do ritmo e da disciplina. Hoje vamos entregar um webinar sobre a ousadia. Temos seminários online, seminários vivenciais, livros, há mais de 50 livros de Surjavan Solar. Surjavan Solar é o fundador de Cóndor Blanco. Surjavan apareceu aí na metade do vídeo. E Surjavan recebeu o treinamento de um índio mapuche que se chamava Cóndor Blanco, ao sul de Chile, desde os 6 anos de idade. Então, Surjavan nos entrega o caminho de los 4 elementos. E Surjavan também recebeu, digamos assim, uma ensinança de um mentor peruano, onde tuvo contato com os índios Yocaras do Alto Amazonas, que entregaram uma série de ensinanças para ele também. Todo isso estão relatados dentro dos livros que Surjavan conta, digamos assim, as múltiplas histórias e ensinanças para o novo tempo, a arte de sobreviver em tempos difíceis. E o tema de hoje vai estar relacionado com isso, como podemos generar essa capacidade de abrir a mente, de redesenhar, de criar um pensamento disruptivo sobre a situação atual. Então, primeiramente, vou compartilhar com vocês uma pantalla. Dou a bem-vinda a todos. Meu nome é Gundor. Eu sou brasileiro, mas vivo há muitos anos em Colômbia. E dentro de minha história, quando eu tinha aproximadamente 13 anos, sentia como um vazio existencial. Eu, desde chico, sentia essa necessidade de buscar algo mais. Afortunadamente, tive um papá que meditava e um papá que tinha uma biblioteca fantástica, e em um determinado momento eu comecei a utilizar os cassetes que ele tinha para meditar. Comecei a meditar com seus cassetes, com 14 anos. Logo leí meu primeiro livro de Osho e comecei a abrir minha mente. E naquele instante dije, é isso que eu estava buscando, é isso que eu quero. Eu vivia numa cidade pequena de 80.000 habitantes. Em Brasil há um dicho que diz, cidade pequena, inferno grande. Eu não sei se aqui há esse dicho também. Então, se vocês querem, também podem escrever através do chat. Nesse momento, eu vou desabilitar o microfone para que tenhamos total atenção. Aí a Natália está escrevendo. Olá, Natália, que chévere, bem-vinda. E então, eu estava contando um pouco sobre minha história. Então, vivia numa cidade pequena e observava como essas pessoas, ou a gente da cidade, tinha sua expectativa de vida e era uma coisa desde a aparência, e era uma cidade que cada um tinha o carro último modelo, e era um desfile para ver quem tinha o último carro, e eu mirava tudo isso. E não entendia ou sentia dentro de mim algo que dizia, não, isso não pode ser a realidade. Então, luego saí dessa cidade para hacer a universidade. Cheguei em Florianópolis, ao sul do Brasil, que é uma cidade maravilhosa, que é uma isla com 40 praias. E aí comecei a conhecer pessoas que meditavam, comecei a ir em todas as charlas que havia.
e aí comecei a conhecer, digamos assim, diferentes caminhos, diferentes trabalhos de autoconhecimento. Isso é no ano 1990. No próprio ano 1990, eu pedi sanias, iniciação com o caminho de Osho, e aí tinha uma amiga e junto com ela nós estudávamos, buscávamos, aprendíamos coisas novas. E logo no ano 94 eu conheci Cóndor Blanco e realmente foi um amor à primeira vista e conheci a montanha. Fui no ano 95 a primeira vez à montanha e desde aquele momento eu disse, não, essa é minha missão, essa é minha função, apoiar as pessoas a abrir sua consciência, a crescer, a despertar. E então, desde então, logo cheguei a Colômbia, depois de alguns anos, estando em Brasília, fazendo um trabalho aí em Brasília. Logo me tornei instrutor, treinador de 4 elementos, coach, e fui me formando em diferentes artes. Domino também a capacidade ou a arte da leitura de manos, a numerologia. Então, estou aqui à disposição para apoiá-los, compartilhar um pouco de meu conhecimento dentro da parte da instrução de Cóndor Blanco. Então, como instrutor de Cóndor Blanco, dentro dos seminários de liderazgo, também tenho experiência dentro da parte de Kainap, que são cerimônias ancestrales. Então, hoje vamos estar falando sobre ousadia. Esse extrato do texto de hoje vem do livro Ousadia de Suryavan Solar, que é esse livro acá. Esse livro acá, nós temos agotado acá em Colômbia, mas é um livro extraordinário que foi best-seller em Brasil no ano 2017. Suryavan lançou e foi um boom tremendo em Brasil. E logo foi escrito em língua espanhola e, bueno, aqui estamos para compartilhar um pouco desta enseñança. Les cuento também que vai haver um ciclo de conferências e de classes por Zoom de ousadia. Semana entrante vai haver outros instrutores. Eu estou arrancando em aula hispana hoje, mas semana entrante vão haver outros instrutores, então vamos estar compartilhando para vocês também o link para que vocês assistam, acompanhem e comecem a desenvolver dentro de si essa capacidade, essa conexão, essa habilidade de generar a ousadia em tu vida. Então, vamos aqui compartilhar a pantalla e vou começar a mostrar para vocês todo o que temos aqui preparado em relação ao tema de ousadia. Então, vamos aqui compartilhar a pantalla. Onde está essa pantalla? Vamos ver aqui. Onde estou? Aqui. Vou cerrar isso. E vamos abrir aqui a pantalla. Isso. Já tinha 2 aqui, então me dizer que não podia compartilhar com os 2. Listo. A ousadia frente ao caos. Isso. As pessoas que têm um problema com conexão, não se preocupem, nós estamos gravando. Então, logo vamos pôr em YouTube para que tu puedas rever a conferência. Então, não se preocupem, terão a oportunidade depois de reconectar com o conteúdo. Então, essa foto é uma foto muito decente que nos mostra o tigre passando por la cortina de fuego. Nós estamos no ciclo de fuego del reto 21 dias. Quem não está tendo a oportunidade, digamos assim, de fazer o reto, nós estamos nesse momento realizando um reto de 21 dias, fuego, já estamos em la mitad, mas haverão outros retos, então podem entrar em outros retos. Aproveitem, é uma excelente oportunidade de crescer, de aprender e conectar com a enseñanza de los 4 elementos, o caminho de los 4 elementos Cóndor Blanco. Então, dentro da ousadia, não necessitamos dizer, essa é aquela foto da montanha Cóndor Blanco, que vimos no vídeo, que é o centro principal onde hacemos os seminários de imersão, seminários avançados. Não é necessário
falar muito, digamos assim, da situação atual. A situação atual nos leva a uma crise e essa crise, de uma forma diferente de lo que ha ocorrido, digamos assim, dentro da nossa experiência prévia, é uma crise mundial. E essa crise mundial é algo muito interessante porque tu puedes falar com o mexicano, tu puedes falar com o brasileiro, tu puedes falar com o paisa, com o bogotano ou com o costeño. Todos estamos passando de uma maneira similar, de uma maneira igual. E isso nos leva a uma aprendizagem muito linda, digamos assim, nos leva a uma oportunidade de entender coisas de uma maneira global, de uma maneira mais ampla. Não estamos mais naquele micromundo de mis crises, mis problemas, certo? Agora estamos na macro situação que é uma crise global. E a crise, como a origem da palavra indica, vem da raiz oportunidade. Ou seja, a crise nos leva a uma reflexão. Há muitas pessoas nesse momento que estão esperando que a crise passe. Então, há muitos empresários, muitos profissionais que estão quietos. Ou seja, que estão quietos esperando a ver, recortando o máximo que se pueda. E, bueno, isso é uma atitude sábia também, hasta um certo ponto. E depois eu vou falar hasta um certo ponto, porque há uma outra visão que eu quero compartilhar sobre isso. E estão com medo. Ou seja, quando uno tem medo, uno ativa o cérebro límbico. Ou seja, nós temos dentro do cérebro, uma parte do cérebro que é o cérebro reptiliano ou o cérebro límbico que está orientado à parte da sobrevivência. Ou seja, há muitos milhares de anos, muitos milhões de anos, nós éramos homens das cavernas e teníamos que sobreviver dia após dia. Eu não vou entrar nem no mérito das civilizações ancestrales, como Lemúria, Atlântida, e toda a parte que muitas pessoas falam. Pero, de todas maneiras, nós temos uma raiz que nos ensinou que para sobreviver, nós temos que lutar, e esse modo de sobrevivência que nos ativa, nos deixa muito mais no concreto, muito mais no corpo físico, muito mais no material, porque nós estamos no modo de sobrevivência. Digamos, se eu tenho aqui um dinossauro que vai me comer, eu estou 100% aqui, agora, em modo estresse, então não sinto hambre, se dispara no corpo uma série de substâncias para que eu esteja com adrenalina, que eu esteja alerta, que eu seja rápido. E, infelizmente, o que ocorre é que esse modo de operação límbico, digamos assim, foi cada vez mais condicionado no ser humano e o estresse se quedou cada vez mais condicionado, mais profundo, mais permanente no ser humano. Então, nós começamos a estar em modo estresse. E quando nós estamos em modo acelerado, é como um carro em primeira marcha. Se eu ando solamente em primeira marcha, o que vai ocorrer com o meu corpo? O que vai ocorrer comigo? Certo? Vai haver um certo desgaste, vai haver um certo saturação de minhas funções. Estão me escutando bem? Dá um ok aí na câmera ou no chat, por favor, dá um ok, só para eu saber se estão me escutando bem, se a conexão está ok. Vamos interactuar um pouco também. Eu vou estar fazendo algumas perguntas, logo vou habilitar o áudio para que vocês falem também. Aqui já puseram ok, vários já puseram ok, excelente, estão escutando bem, muito bem. Então, esse modo de operação límbico é um modo que hemos estado condicionados muito tempo assim. De hecho, para tu ativar o modo quântico, que há cada vez mais evidências ou mais provas científicas de como tu ativar o quântico, e o que significa o modo quântico? Esse modo de atração, esse modo de tu generar um magnetismo para que as coisas ocorram hacia ti.
Para que tu ative esse modo quântico, é muito importante que tu estés tranquilo, é muito importante que tu não estés no modo sobrevivência, para que tu puedas ativar tu glândula pineal, para que tu puedas estar num estado de cocriação, para que tu entres em conexão com tu coração e comece a entrar em quarta dimensão, que é o que muitas pessoas estão falando agora, pero poucas pessoas entendem. Então, todo esse estado de medo e inseguridade nos diminui o campo magnético. Quando nós estamos muito assustados, se eu saco uma foto Killian tuya, tu vais ver que tu aura está chiquitica. Se eu estou tranquilo, em paz, em gratidão, em felicidade, minha aura se expande. Então, meu campo magnético se expande. Então, esse é o primeiro conceito que quero transmitir para vocês vocês percebam, estejam atentos nesse momento. Hoje por la manhã, hoje por la tarde, eu tinha uma consulta com a coach e a coach disse, eu tenho medo, eu estou assustado. Então eu disse, respira, vamos trabalhar primeiro isso, porque se nós queremos atrair algo diferente, é muito importante começar desde o que nós estamos generando. Então, há 4 passos para que podamos ativar esta ousadia e decodificar, digamos assim, o caos, porque o caos é uma oportunidade para generar ordem da ave fênix sair das cenizas. Então, o primeiro passo que vamos ver hoje à noite é a aceitação, como nós podemos abrir-nos e aceitar o que está ocorrendo. O segundo passo, nós já vamos entrar em cada um deles, é a mirada benévola. O terceiro passo é apreciar os pequenos triunfos. E o quarto passo é cultivar a gratidão. Então, falando do primeiro passo da aceitação, é muito importante compreender que para nós generar um cambio, nós devemos aceitar que necessitamos cambiar. Se nós não vemos que necessitamos cambiar, nós não vamos trabalhar para generar um cambio. ¿Tem sentido isso? Ou seja, é coerente o que eu estou falando? Dá um ok se te parece que tem sentido, ou dá um ok no chat, ou dá um ok na câmera. Dá um ok assim, só para eu saber se tem sentido, se faz sentido isso que eu estou falando. Então, a aceitação a la situação atual, a aceitação a nossa vulnerabilidade, aceitar o desconhecido, nos ajuda a liberar uma resistência interna, uma resistência que temos de entrar na zona de desconhecido, na zona de não conforto, porque nós criamos ao redor de nós uma zona de conforto. E essa zona de conforto é a zona de segurança, onde nós sabemos onde ir, digamos assim, sabemos o resultado que vai ocorrer. Atualmente, na humanidade, estamos cada vez mais na zona de não conforto, porque nós não temos mais segurança do que vai ocorrer. Ou seja, está ocorrendo tantas coisas de um dia para outro que nós não temos ideia de lo que vai passar. E é muito interessante entender que há muitas pessoas que estão quietas, esperando a ver quando vai passar isso. E a atitude mais sana nesse momento é compreender que provavelmente isso não vai volver exatamente como estava antes. É compreender que é hora de um rediseño, é compreender que nós devemos começar a despertar a renovação interna como ser humano, como princípios, como humanidade. Nós temos uma oportunidade de ouro de começar a criar algo novo. Então, é como fazer borrão e conta nova. Ou seja, estamos num momento de sacudão, ou seja, num momento que a humanidade está assim, para onde vamos? E isso que provavelmente, isso é a pré-crise, porque provavelmente vão vir outras coisas. Porque antes de começar a crise, já teníamos problemas de hambre em África, já teníamos problemas ambientais, a escassez de água, a água não vai durar muito. Então, nós já teníamos uns problemas latentes, na camada de ozono, etc., etc. Já temos uns temas latentes que estavam aí. Então, quer dizer,
essa crise atual nos leva a acelerar alguns temas e nos genera uma oportunidade de redesenharmos mais rápido, porque estamos como meio assim, não, temos que redesenharnos, temos que crescer, pero bueno, esperemos a ver, ou seja, de alguma forma, estamos quietos, estamos numa zona de conforto. Então, aceitar nossa vulnerabilidade, aceitar que somos humanos, aceitar nossas sombras, isso nos leva a liberar a resistência interna para que podamos redesenhar, para que podamos aprender. E para isso vamos dar um exercício que vai te ajudar a entrar hacia dentro. Então, esse exercício é muito simples, tu puedes repetir durante todos os dias, que é assim. Incluso vamos fazer a hora de uma maneira suave, de uma maneira rápida. Então, aproveita nesse instante, cerra os olhos e senta numa posição cômoda. Senta numa posição cômoda, cerra os olhos e respira suavemente por la nariz. Respira suavemente por la nariz e observa o aire entrando por la nariz. E visualiza como um ascensor que baja de tu mente hacia o coração. E suavemente vai soltando o aire por la nariz e vai observando o aire que entra por tu nariz. Baja como se for um ascensor. Visualiza um ascensor que baja de tu mente hasta tu coração. Sente o latido de tu coração. E relaja tu corpo. Suavemente, suelta el aire, relaja tu cuerpo y observa la gravedad de tu cuerpo en la silla donde estás. Si estás en la cama, observa en la cama. Eso, y suavemente pone atención en la respiración. Que sale y entra por la nariz. Relaja tu cuerpo, si hay algún punto de tensión, el cuerpo relaja. Relaja más y más tu cuerpo. Pon en una postura de columna recta. Cuando la columna está recta, la energía puede subir de la base de la columna hasta la pineal, activando los centros de energía que todos tenemos. E agora suavemente começa a observar tus emoções, o que estás sentindo nesse momento, qual é o teu estado anímico. Simplesmente observa, não intenta cambiar nada, não juzga, não critica. E agora suavemente observa tu mente, o que estás pensando, se tu mente está tranquila, se está agitada, se há pensamento do passado, do futuro, de tu trabalho, do dinheiro. Permita que os pensamentos se manifestem da maneira que são, não juzga, não bloqueia. E lentamente sigue respirando, observando, põe atenção em tu respiração, nos sonidos ao redor, em minha voz. Isso. E suavemente
sin perder ese estado de atención, que significa sin tensión. Poniendo atención en el latido de tu corazón, en tu respiración, en tu cuerpo relajado. Poniendo atención en tus emociones, en tus pensamientos. Suavemente, vai abrindo os olhos com uma sonrisa. Isso. Muito bem. Como te sentem? Como se sentem? Como te sentes? Escreva no chat aí. Como te sentes? Uno de los motivos que nos impide aceptar es que el ego crea idealizações, crea ilusões. Essa, a Lady Joana está dizendo, meu coração se tranquilizou. Adriana Patrícia, muito tranquila. Edilma, muito bem, serena. Haga essa prática todos os dias, 5 minutos diários. Nadib, que tu voz é fácil, pero se lo intento sola não é tão fácil. Vou gravar então um áudio, Nadib, para pôr no grupo. E se me passou o dolor de la cabeça, Maria del Pilar, sim, essa prática ajuda a soltar. Sim, ajuda a soltar incluso dolores. Haga essa prática 5 a 10 minutos por la manhã ou por la noite, no final do dia. E tenha um diário de meditação. Escreva depois da meditação o que sentiste, como foi a experiência. Tenha um diário. E isso vai te ajudar a decantar as experiências e a perceber. E a compreender a vulnerabilidade, a aceitação, compreender quem tu eres. E isso vai te ajudar a recuperar muito de tu centro. O segundo passo é desenvolver uma mirada benévola. Que significa uma mirada benévola em relação ao caos? Compreender que temos 2 formas de manejar o tema. Uma forma que é pessimista, ou seja, uma forma negativa, e uma forma otimista, que é uma maneira positiva. Quando eu estou falando de uma maneira positiva, não é uma maneira ilusória ou ilusa, que muitas pessoas confundem. Ou seja, a negação sobre a realidade não é otimismo. Ou seja, muita gente diz, não, isso não passa nada, está tudo bem, tudo é uma maravilha. Isso se chama negação, não é otimismo. Otimismo é tu abrir a mente, abrir tu coração e compreender que temos uma grande oportunidade para despertar. Ou seja, de hecho, a crise é um chamado à consciência. A visão otimista se pode treinar para que tu comece a perceber oportunidades. Eu, como coach, tenho contato com muitas pessoas e tenho observado que há pessoas que estão, digamos, paralisadas, com muito medo, e há pessoas que estão criando algo novo e coisas extraordinárias. He visto pessoas que estão recortando gastos e he visto pessoas que estão dobrando seu faturamento de ventas, compreendendo as oportunidades. Incluso, eu recomendo para mis coaches, por exemplo, não parar a economia. Ou seja, o que significa isso? Não ter medo de pagar as coisas. Porque se eu pago al dia, eu recebo al dia. Se eu pago completo, eu recebo completo. Se eu hago o dinheiro circular, o dinheiro vai circular para mim também. Então, temos uma grande oportunidade de exercitar a confiança, de exercitar essa capacidade nossa de dar e receber. E o dinheiro está. O que passa é que, de alguma maneira, a economia está cambiando, mas o dinheiro está aí.
Há alguns setores que estão tendo seus desafios, mas há outros setores que estão se reactivando. Então, é muito importante compreender essa visão benévola sobre o caos, sobre a crise, que genera oportunidade. Então, para isso, vamos fazer um outro exercício, que é, incluso tu puedes sacar foto desta pantalla para que tu tenhas aí, que é começar a compreender quais são os benefícios que nos genera a situação atual, certo? Aqui eu puse alguns benefícios. Então, eu quero invitar cada um que escreva um ou dois benefícios, pode ser esses 6 ou outros, que ha percebido que ha generado a situação atual. Por exemplo, a situação atual nos ajuda a despertar novas capacidades, novos talentos, novas qualidades. Nos traz uma experiência e uma sabedoria nova, porque nos genera sair da zona de conforto, nos genera uma situação que temos que ser mais recursivos, temos que intentar coisas novas, ser mais ousados. Possibilita uma grande reevaluação da vida. Ou seja, estamos, digamos assim, aquartelados, e isso nos leva naturalmente a entrar dentro de nós e ter a possibilidade de meditar, de pensar para onde vamos, o que queremos realmente, como vamos direcionar nossa vida. Eu he visto muitas pessoas, muitos coaches meus, que querem ir para o campo, por exemplo, fazer um movimento ao contrário, uma vida mais simples, em contato com a natureza, por exemplo. O que queres buscar? O que queres encontrar? Como vas redesenhar-te? Nos ensina o poder da vulnerabilidade, abrindo o fluxo de dar e receber. Ou seja, nos possibilitou chegar e dizer, necessito apoio, necessito ajuda também. E nós também ser mais solidários. Ou seja, nos juntar para ser mercado. Por exemplo, ayer nós estamos fazendo um movimento para ser um mercado para os condutores do colégio de mis hijos, por exemplo. Então, hoje eu enviei um mercado para a muchacha minha. Ou seja, nós pensamos no outro, perceber o outro, compreender que não estamos solos. E também dizer, necessitamos apoio, pedir apoio, dizer, mira, estou passando uma situação, necessito apoio. Então, é uma oportunidade também de acercarnos a nossos seres queridos, a nossos amigos, e perguntar como estás, que ha hecho. Aunque é muito interessante porque agora parece que o trabalho se intensificou, e na verdade não se intensificou. Na verdade, é uma questão de reordem. Mas é muito interessante observar que muitas pessoas me dizem, Gundor, agora eu tenho menos tempo. Agora, eu he observado também que há empresas que dizem, não, temos que trabalhar festivo, sábado e domingo, todos os dias. Ojo com o modelo workaholic que está sendo imposto por certas empresas. Tu sigues tendo o direito de viver tu vida e equilibrar tus áreas da vida. Todos nós temos 4 áreas. Temos a terra, o água, o aire e o fogo. Todos nós temos a terra, que é a parte prática, o dinheiro, a saúde, o água, que é a parte emocional, as relações, a família, o aire, que é a parte de aprender coisas novas, a parte de idiomas, e o fogo, que tem que ver com a parte espiritual, que é a meditação, a filantropia, serviço, o legado que tu vais deixar ao mundo. Outro benefício é acelerar tu missão de vida. Toda essa situação nos leva a entrar no modelo de atenção e no modelo de ação. Ou seja, de dizer, bueno, já, move. Ou seja, o que vais fazer com tu vida? Como vais fazer? Hacia onde vais ir? E, por último, despertar criatividade, iniciativa, inteligência, recursividade, pensamento inovador. Então, esses são alguns dos benefícios que generou essa situação. Então, se alguém tem algum outro benefício, ponga aí no chat, por favor, ou escreva dentro desses 6 benefícios quais tu has observado que aplica para ti. Escreva no chat, vamos participar todos. Escreva o que
tu has observado quais são os benefícios que há traído da crise. Gundro, como tu diz isso? Sim, digo isso. Há benefícios sobre determinadas situações. E Dilma dijo, habilidades logísticas. Sí, muchos de nosotros comenzamos a reorganizar cosas en la casa, a sacar cosas de la casa, a donar. Habilidades de cocina, Maria de Pilar, exacto, aprender a cozinhar, aprender a hacer pão. Por exemplo, se tu haces pão, tu puedes vender para tus vecinos, por exemplo. Incluso tu puedes generar recursos com isso. E Dilma puso habilidades tecnológicas. Aqui há duas pessoas que levantaram a mão. Vamos ver. Olga. Olga, tu puedes escrever aí no chat? Se queres, escreva no chat ou tu não sabes onde está o chat? Vamos ver aqui. A Olga levantou a mão. Gladys puso mais harmônica, desfrutar da cozinha, mais criatividade. A Sandra, mais resiliência. Isso. Que outros benefícios? Vamos ponendo aí. Pisa organizar mais as tarefas, mais união familiar, mais espaço entre as pessoas da família, de compartilhar, de jogos de mesa. Jarmati puso espaço para acompanhar meus filhos em seu estúdio. Antes eu não tinha que se deslocar. Jarmati vive em Cota, então vinha para Bogotá, ia e venida, 1h30, 2 horas, a hora está aí, certo? Então acompanha seus filhos. Ellen, mais criatividade, reinventar-se. Luz Marina, mais tempo para meditar. Ana Maria, melhorar as relações familiares. Lady Joana, habilidades de cozinha, aprender um novo conhecimento, melhorar comunicação com meus padres. Gladys, mais conexão com a natureza. Gladys se foi para uma finca, muito espertinha, muito esperta, se foi para uma finca já. Isso, que chévere essa oportunidade que pude ir para a finca. Mais tempo de fazer o que me gusta. Isso, que mais? Que outro benefício? Todo o que nós ganhamos com esta crise. Muito bem. Apoio a minha família, aumento meu processo de crescimento personal. Observa a quantidade de coisas. Mais tempo para meu encontro personal, mais tempo para meu crescimento, mostrar massivamente alguns de meus conhecimentos. Excelente, Adriana. Claro que sim, porque se volcou muita gente para o digital agora. Então, é uma grande vitrina para que tu puedas chegar e mostrar. Mais tempo para mim, para meu crescimento. Adiela. Excelente, muito bem. E agora vamos fazer um exercício que é, uma vez que tenhas hecha a lista, profundiza em cada um e observa o que te trajo a tu vida. Ou seja, como tu puedes levar isso para a ação, como tu puedes levar isso para tu futuro. Ou seja, visualiza tu futuro basado nisso. Visualiza que dentro de um rato, provavelmente, né, e certamente, vamos ter como mais possibilidades para se locomover, caminhar. Não vai volver exatamente como era antes, pero vamos ter outro cenário onde vamos poder sair. Pero como vai ser tu vida a partir daquele momento que tu vas poder sair? Então, cerra os olhos um momento e respira profundo e começa a visualizar como seria esse futuro com essas novas qualidades que tu has desarrollado em tu vida. Como será tu futuro quando cambie de novo a situação e, digamos assim, já não há mais a quarentena e tu já começa a sair, pero dessa vez tu vai ser diferente, muito mais sábio, com novas ferramentas, com a possibilidade, por exemplo, como muitos disseram, de cozinhar tu própria comida, de dedicar mais tempo para os filhos, de mostrar massivamente tu conhecimento, de fazer obras manuais. Ou seja, começa a visualizar tu fazendo isso e começa a agradecer esse futuro luminoso e começa a visualizar esse futuro junto do que tu fazias antes, agora com essas novas coisas, mas de uma maneira diferente, tu muito mais sábio, muito mais feliz, muito mais equilibrado. Visualiza esses benefícios com textura, com color, com aroma. Ou seja, uma boa visualização, uno visualiza com as
7 cualidades de uma boa visualização, que é a textura, que é o movimento, que é o aroma, que é a luz, que é o sonido. E vai observando essa visualização e vai sentindo o olor, observando os movimentos de tu no futuro saindo de casa, pero volvendo e estando com tus hijos e fazendo coisas que te gusta, com mais contato com a natureza, com uma visão mais positiva das outras pessoas, sendo mais colaborativo. A humanidade estamos entrando na era da colaboração, não estamos mais na era do individualismo. Ou seja, então estou sendo mais colaborativo, tendo mais união com a família, mais tempo. Isso. Respira profundo e agradece a ti mesmo. E visualiza esse futuro luminoso. Com a sonrisa, põe as 2 mãos no coração. Deus não põe em nós uma visão que não podamos lograr. Se tu estás logrando ou se estás visualizando, é porque tarde ou temprano tu vas lograr isso. Muito bem. Suavemente. Vai abrindo os olhos. E aqui vamos entrando na terceira etapa, no terceiro passo, para tu saltar ou despertar a ousadia frente ao caos, que é aprecia pequenos triunfos, compreende que os errores são fontes de aprendizagem. Os errores nos levam a compreender o caminho que não devemos transitar. E apreciando os pequenos triunfos, vamos reconhecendo partes de nós, vamos recuperando partes de nós, vamos ponendo em nosso coração essas partes de nós, recuperando como os ancestrais dizem, os ancestros, el alma nosso. Quando há um trauma, existe algo que se chama ruptura del alma. Por isso há uma terapia xamânica que se diz resgate del alma, que é uma oportunidade de tu ir e buscar partecitas tuyas que se quedaram regadas. Por isso, aprecia esses pequenos triunfos, e isso vai te generar mais motivação e vai te apoiar a cambiar a atitude. O que significa cambiar a atitude? Compreendendo que nós somos falíveis e podemos equivocar-nos, e nossa essência é a mesma, independente dos resultados. Então, para isso, vamos fazer um exercício. Um exercício que é assim: escreva, ou seja, separe um papel e ponga 2 colunas. Na coluna da esquerda, escreve os errores ou a lista de frustrações que tu tuviste. E na direita, escreve os pequenos triunfos. E em frente de cada um dos errores, escreva as aprendizagens que tu tuviste. Ou seja, uma coluna aqui onde tu põe os errores, outra coluna que tu põe os pequenos triunfos. Aqui tu vas escrever todos os errores, entre comillas, certo? E aqui tu vas escrever o que aprendiste com os errores, ou seja, qual foi a aprendizagem, ou seja, o que te levou a compreender esses errores. Ou seja, que esses errores te possibilitaram compreender em tua vida. Não existe um triunfador que não haya fracassado. Fíjate que Thomas Edison, o criador do bombillo, ele comenta em uma de suas frases famosas que ele teve 1000 passos para chegar ao êxito de criar o bombillo. Ou seja, Thomas Edison fracassou mais de 1000 vezes tentando criar o bombillo. E se ele tivesse desistido, por exemplo, na 999,
impressionante como ele tinha uma determinação, certo? Nós muitas vezes tentamos 1, 2, 3, 4 vezes, já damos, não, já vamos desistir, certo? Não, ele foi adelante e nos entregou à humanidade o bombillo. E nós estamos agora utilizando, por exemplo, os LEDs do computador, que tu estás vendo na charla de agora, utiliza a essência de lo que Thomas Edison criou. Então, começa a perceber esses erros, incluso esse exercício, se queres, puedes fazer depois. Saca uma foto desse exercício e haga com calma. Pero basicamente compreende que de cada erro, de cada revés que tu has tenido uma oportunidade impressionante de crescer. E essa oportunidade de crescer te ha levado a ser uma melhor pessoa, te ha levado a ser uma pessoa mais resiliente. Resiliente é essa pessoa que se cai e se para, se cai e se para. E isso nos genera uma qualidade interna poderosíssima. De hecho, nós temos essa qualidade interna. Quando nós somos ninhos, quando somos bebês e estamos aprendendo a caminhar, nós nos paramos e caímos. E quando estamos caídos, se não tivéssemos a resiliência, estaríamos no piso, como essa película do robozito no espaço, que toda a humanidade está gorda assim e não se move mais, certo? Estaríamos como eles assim. Não, nós temos dentro de nós a resiliência, essa capacidade de pararmos. Por isso, reconozca em ti essa capacidade de ser um berraco, de ser um campeão, de ser uma pessoa que tem essa capacidade de superar-se. Isso, graças, Lady Joana. Wall-E. Essa é a película que já estava sendo a referência, Wall-E. Então, saca uma foto desse exercício, hagam depois com calma, pero com o compromisso de fazê-lo. É um exercício muito importante para que tu vayas regressando dentro dessa consciência de que tu eres um triunfador. Eres uma pessoa que tens uma grande capacidade de crescer, de aprender, de tornar uma melhor pessoa. E, por último, cultiva a gratidão. Ou seja, a gratidão é algo extraordinário. Por que é algo extraordinário? Primeiro, ativa dentro de nós a alquimia interna. Por exemplo, nós podemos transformar situações muito grises em situações de luz, analisando e agradecendo. Por exemplo, agradeço esse desafio. Ou seja, nós podemos analisar esse desafio como algo cruel, algo que seja malíssimo. Então, aqui está escrevendo Lady Joana. Quando já essa visualização foi, agradecer tu vida, sensação de orar. Graças por compartilhar. Graças a ti, Lady Joana. Excelente. Fíjate que é isso que eu estou falando da alquimia. Nós hicimos um exercício simples de decodificar essa crise, perceber os benefícios e poner o néctar, poner a miel. Então, nós convertimos isso numa miel. E observa agora como estamos vendo a crise. Uau, que chévere! Tive essa oportunidade de dar uma pausa em minha vida, porque minha vida era assim, era casa, trabalho, trabalho, casa, era uma loucura. Me deram uma oportunidade de dar uma pausa, de observar onde estou, para onde vou, que quero. Então, a gratidão nos leva a transformar o veneno em miel. A gratidão nos libera dopamina no cerebro, que é a hormona do prazer. A gratidão nos libera oxitocina, que é a hormona do amor, do afecto, da tranquilidade. Por isso, é muito importante a gratidão. Há muitos estudos que falam da gratidão. Por exemplo, há uma meditação que está mundialmente conhecida, que se chama Ho'oponopono. Provavelmente alguns aqui já escutaram, outros não. Poderiam buscar em internet e conhecer um pouquinho mais de Ho'oponopono. Ho'oponopono. Até escrevi ali no chat para que vocês vejam. Ho'oponopono é uma terapia que foi criada por um médico em Hawaii e
ele descobriu que através de uma série de palavras repetidas de uma forma sistemática, começa a generar uma transformação. E essas palavras es me perdona, sinto mucho, que gracias, 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 que são como palavras que nos ajudam a decodificar. Então, ele hizo esse estudo primeiro num hospital com pessoas que tinham enfermidades graves e começaram a sanar com essas palavras. Logo, ele começou a observar que quando uno repite essas palavras, vai generando um efeito interno. Primeiro, uno perdona, quando uno diz, me perdona, sinto muito, graças, graças, graças. Quando eu digo me perdona, estou conectando com algo profundo dentro de nós outros, que é o auto-perdão. Muitas vezes nós outros não nos perdonamos. Nós outros nos juzgamos. Estamos constantemente nos culpando. Então, a pessoa que nós outros mais damos duro somos nós outros mesmos. E, por outro lado, ele observou que nós outros echamos a culpa a Deus por estarmos aqui também. Então, quando uno diz perdão, uno está dizendo a uno mesmo, a Deus, al outro, não é solamente al outro, digamos assim, ou não é solamente a ti mesmo. E quando tu diz graças, 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 tu estás gravando em tus cristales de água que tu tens, tu eres 80% da água, e tem um trabalho belíssimo de um japonês que se chama Masaru Emoto. Masaru Emoto ha estudado durante anos os cristales da água. E se tu pones, por exemplo, ódio, guerra, e começa a falar ódio, guerra na água, os cristales da água se quedam com formas todas raras. E se tu pones graças, te amo, tu vais ver que os cristales se quedam belíssimos da água. Ele fez esse estudo com microscópicos atômicos, onde observou as moléculas da água. E nós somos 80% da água. Então, se nós estamos constantemente dizendo, eu sou um bruto, eu sou um menso, qual é a informação que tu estás passando a tus cristales internos? Qual é a informação que tu está passando a tus cristales da água? Que informação estás passando aí? Para que tu estés pensando nisso, reflexionando sobre isso. Por isso, cambia a tua atitude. Você começa a cambiar tu switch. Em vez de tu estás reclamando, criticando, juzgando, começa a agradecer. Começa um trabalho de agradecimento. Dentro de Cóndor Blanco, nós temos uma meditação belíssima que se chama Shantikai. É uma meditação hermosa. E essa meditação nos ajuda a abrir a mente, a abrir o coração. Luego vamos enviar para vocês a meditação Shantikai por correio para as pessoas que se registraram aqui. Vamos enviar a meditação Shantikai para que vocês hagam diariamente a meditação Shantikai durante 90 dias, que é agradecer, pedir perdão e pedir a bendição da terra, do cielo, dos ancestros masculinos e dos ancestros femininos. Nós não podemos triunfar se não temos a bendição de nossos ancestros. Escutem isso, essa é uma clave poderosíssima. Não podemos triunfar se não temos a bendição de los ancestros. Por lo tanto, é muito importante. Aí a Kandali puso aí as bases teóricas de lo Ho'oponopono, que está no livro Limite Zero. Então, depois vamos compartilhar para vocês também, Limite Zero, para que vocês conozcam Limite Zero, e vamos enviar também dentro de los correios el Shantikai. Tu não podes triunfar se tu não tens a bendição de tus ancestros. Por isso há que trabalhar. Por isso que a constelação familiar habla muito sobre isso. Por isso, trabalhe desde a constelação familiar. Trabalhe desde o Shantikai, que é uma meditação que trabalha isso. Pedir permisso para os ancestros, pedir a bendição para os ancestros, para que tu superes desde o amor. E aqui temos outro exercício também, que é, se queres, saca uma foto aí, para que tu hagas com tranquilidade depois, agradeça o passado, agradeça os ancestros, ou seja, graças aos ancestros tu tens esse corpo físico, tu estás aqui agora,
ou seja, agradezca toda a semilla que tu has recebido. Los mamos de la serra dizem que nós temos que purificar a semilla. Nós hemos recebido uma semilla. Há que agradecer, honrar e purificar essa semilla que nós temos. Então, purificar significa receber esse paquete com todos os mandatos familiares, com todos os excluídos, e fazer um trabalho profundo para reconhecê-los, para incluí-los, para redesenhar esses mandatos familiares. Mas é muito importante agradecer, honrar os ancestros. A Bíblia falava honrar padre e madre. Honrar padre e madre é mais profundo do que uno simplesmente lê aí honrar padre e madre. Honrar padre e madre é honrar os ancestros. É honrar todos os homens da família, todas as mulheres da família. Agradecer, porque tu recebiste através deles a vida, tu recebiste uma série de coisas. 30% de nós vem da carga da família. Nós recebemos uma carga genética da família que equivale a 30%. 30% de nós vem dos registros acásicos. Todos nós temos uma história. Temos uma oportunidade e um corpo físico que hemos recebido, pero venimos com os registros acásicos aí. 30% vem dos registros acásicos. E o outro 30% nosso vem da educação, vem de nossa formação desde o ventre materno hasta os 8 anos de idade. Hasta os 8 anos de idade, nós somos como uma esponjita. Somos seres altamente, não temos filtro, o subconsciente e o inconsciente. E esse é um dos mais grandes desafios nossos, porque nós queremos triunfar, mas só 5% da mente é consciente. Então, dentro de tu subconsciente, há quantidade de coisas. E se tu não fazes um trabalho para decodificar e purificar através do coração, que é a chave maestra para que tu entres no subconsciente e inconsciente, é muito difícil que tu puedas triunfar, porque tu vais ter sempre um freno de mano hacia arriba. É como tu tens um carro e tu estás acelerando, mas o freno de mano está hacia arriba, certo? Então, dentro de ti tem um patrão de autossabotagem, tem elementos que te frenam. Por lo tanto, é muito importante tu trabalhar esses 30% de cada coisa. O 30% que vem de registros acásicos do karma personal tuyo. O 30% que vem da família, o karma familiar. E o 30% de tua educação de 0 a 8 anos. Agora, nós hemos recebido muitas coisas boas também, valores, princípios, e isso todo há que agradecer. E estamos aqui falando de agradecimento. Então, é muito importante agradecer o passado, agradecer o presente e agradecer o futuro. Tu poderias estar numa cárcel nesse momento? Tu estás tranquilo em tu casa, tens alimento? Estás num retiro em hotel 5 estrelas, digamos assim, certo? Quantas e quantas pessoas estão na calle? Quantas pessoas estão passando hambre? Quantas pessoas estão sofrendo sobresaturação de pessoas, incluso em bairros humildes, onde tu vives com 8, 9 pessoas, onde a comida já está difícil de chegar. Por exemplo, em Bogotá, Coravastos, é um dos lugares que mais tem contaminação dos vírus. Então, há restrição para entrada e saída de alimento. Então, o alimento não chega nas centrais de abastecimento. Então, os preços começam a subir. Então, todo isso está ocorrendo. E é importante estarmos atentos e agradecer também. Obviamente, apoiar, mas agradecer. Agradecer e dizer, graças por esse corpo, graças por eu ter a comida. E agradecer o futuro, ou seja, ter uma visualização como hicimos agora e visualizar esse futuro. E visualizar um futuro radiante, um futuro dourado. Uma outra clave da quântica, se tu queres lograr algo, visualiza todos os dias que tu já estás logrando algo. Porque para o cérebro, o tempo não existe. Então, se tu estás visualizando que já tens, tu vas atrair de uma maneira magnética todo o que tu necessitas. Muito bem, e com isso, entregamos os 4 passos. Eu tenho uma invitação maravilhosa para dar a vocês, mas antes disso, quero abrir um espaço para perguntas. Quem lhe gostaria de perguntar no chat? Se tem alguma inquietud, alguma dúvida sobre o que nós entregamos hoje, algum comentário.
algum reclamo? Não, depois da quarta clave de agradecimento não pode haver reclamo. Senhora Adriana, já depois dessa, que hablamos da dopamina e de todos os benefícios do agradecimento. Então, quem lhe gostaria de perguntar, pode escrever no chat do Zoom. Ou levanta a mão e nós damos o áudio também, habilitamos o áudio, se é difícil encontrar o chat. Quero felicitar a cada um por estar nesse momento priorizando esse espaço para ti. Candali puso graças, Gundor. Alguma outra pessoa, se tem alguma pergunta? Alguma inquietud? Todo começo para mim, com o papai e a mamá, graças a todo tal como é. Sim, com muito gosto, com muito carinho. Isso.